Agora, segue ainda na esfera da política. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquivou oficialmente a chamada PEC da blindagem. Alcolumbre decidiu não deixar a proposta ser votada em plenário depois que ela foi rejeitada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Sobre o assunto, a gente conversa agora com Vanderlan Cardoso, vice-presidente da CCJ do Senado. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Helene. É um prazer enorme estar falando com vocês. É uma honra. Gostaria de te ouvir, primeiramente, sobre essa oficialização do arquivamento da PEC da blindagem, visto tudo o que acontece até aqui com relação à apreciação dela e divergências também de opinião sobre os pontos que ela abriga. Por favor. Bom, essa PEC, desde que chegou ao Senado, as conversas que eu tive com meus pares, todos eles praticamente foram unânimes em dizer que ia rejeitar. O senador e presidente da CCJ, Otto Alencar, nas conversas que eu tive com ele já manifestou interesse e foi muito rápido e agiu muito rápido, pautando já para que ela fosse enterrada de vez, né? Tanto é que foi por unanimidade. Isso eu já tinha até falado bem antes dela ser pautada, pelo que eu tinha conversado com meus pares, que realmente eu não vi ninguém ali com interesse de aprovar essa PEC, que, a meu modo de ver, foi um dos maiores absurdos que aconteceu nesses quase 7 anos que eu estou no Senado Federal. Acho que foi um dos maiores absurdos que eu já vi acontecer, né? Tem um sistema bicameral, a gente sabe que no dia 16 de setembro houve uma aprovação com ampla margem de votos favoráveis, 344 favoráveis, 133 contrários, seguindo para a CCJ. Como é que a gente olha para isso dentro do Poder Legislativo em termos de um possível até conflito interno entre os interesses e os entendimentos entre Câmara dos Deputados e Senado Federal? Como eu disse, acho que foi um dos maiores equívocos que a Câmara dos Deputados cometeu nos últimos anos. Foi aprovar uma PEC como essa. O Senado Federal ele fez seu trabalho como casa revisora em agir muito rápido. Não é que isso foi feito para afrontar, para desqualificar aí a Câmara dos Deputados, de forma alguma. Mas é a função do Senado Federal, já que o projeto nasceu ali na Câmara dos Deputados. O Senado como casa revisora, visar o quê? O que tem de inconstitucionalidade no projeto e o que tem de absurdo no projeto. Agora, pode continuar, senador. O senhor concluiu a resposta? Está ouvindo? Sim, aqui deu um corte na conexão, mas o senhor concluiu o raciocínio ou ainda teria algo a falar? Sim, só complementando. O Senado, como casa revisora, agiu muito rápido. O nosso presidente Otto Alencar, que é o presidente da comissão, pautou imediatamente, conversou com todos, praticamente todos nós, principalmente os líderes dos partidos, e aí houve essa decisão e foi por unanimidade, 26 votos a 0, né? Isso aí mostra o quê? Que o equívoco que foi cometido pela Câmara dos Deputados, acredito até, Lene, que muitos ali votaram sem saber o que está votando. Tamanho é o absurdo que contém aí, nesse projeto dessa PEC, né? É muito... não tem nem explicação se você for ler o projeto, se você for observar o projeto. Há pouco tempo atrás, quem tem um pouquinho mais aí, passou aí dos 50 anos, lembra do que aconteceu quando não era autorizado a investigar parlamentares, né? É um caso emblemático que foi conhecido, foi muito divulgado agora nesses últimos dias, que é o caso do ex-deputado Idelbrando Pascoal, que gostava de cortar ali seus desafetos com Amor de Serra ainda vivos, né? E isso aí não dá uma autorização para que o Congresso Nacional, deputados e senadores, possam cometer crimes. Nós estamos vendo aí um escândalo muito grande com essas emendas parlamentares, as emendas PIX, e acho que pode até ser que teve alguns dessas pessoas que achou na PEC agora uma maneira de blindá-los com relação às investigações que com certeza vêm por aí. Há pouco tempo atrás, nós tivemos aí desvios, bilhões e bilhões foram desviados na época da pandemia, principalmente na área da saúde. Então, essas investigações
despesas. Começou a chegar aí em algumas dessas pessoas que estão sendo, que cometeram algum deslize, principalmente com desvio de emendas parlamentares. Então, acho que tudo contribuiu. Só que teve aí o Senado, como eu disse, mais uma vez, agiu muito rápido, as discussões, não deixando de adiar essa discussão mais para frente. Então, foi uma decisão acertada do Senado Federal, a CCJ, muito bem comandada pelo senador Otto Alencar. Agora, essa PEC da blindagem travada, arquivada, como é que isso respinga no outro ponto, que é o projeto de lei da anistia ou dosimetria, como é a sugestão do novo nome, né, do novo contexto, principalmente vindo do relator Paulinho da Força? Como é que a gente olha para essa outra apreciação? Há um impacto direto, indireto? Qual a sua opinião? Não há impacto, Lênin, porque a discussão que já vem com relação ao projeto da anistia, tanto na Câmara como no Senado, mais no Senado, não é uma anistia ampla, geral e restrita. É uma anistia em que a maioria defende que aqueles que foram induzidos, aqueles que foram lá na porta dos quartéis ou participou do ato do dia 8. Então, já é quase que consenso que eles têm que ter uma pena diferenciada ou uma anistia geral para eles. Agora, quem induziu, quem praticou o crime, quem foi que fez com que essas pessoas acreditassem e foram enganadas. Então, esses daí têm que ter suas penas. Não essas penas que foram dadas aí, porque elas foram muito elevadas. Eu já conversei com muitos também, como eu conversei sobre a PEC da blindagem aqui no Senado Federal. Mas essas penas que foram dadas, a meu modo de ver, de muitos colegas parlamentares, elas foram muito exageradas, principalmente ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, muito se fala também, não só sobre esses dois pontos que se tornaram centrais nos últimos dias, senador, com relação à apreciação, que é a blindagem, que é a anistia, a dosimetria, sobre os freios e contrapesos com relação à interação entre os poderes. Eu queria também entender a sua visão a respeito disso, porque muito se fala sobre uma falta de comprometimento com esse sistema de poderes que são interdependentes e que precisam não só contribuir, mas principalmente respeitar os limites entre si. Qual a sua análise, vivenciando de dentro aí da Casa Alta, essa visão dos freios e contrapesos dentro do cenário e o contexto como um todo que a gente vive hoje na política do Brasil? Realmente, Lênin, há separação e respeito entre os poderes. Agora, não podemos pegar por base o que aconteceu agora na votação do Senado, na votação na Câmara dos Deputados com a PEC da blindagem, com a medida que o Senado tomou por ser uma casa revisora e foi de uma forma democrática, foi votado. Então, se todas as vezes que houver uma discussão como essa e houver, agora vai a confusão entre Câmara e Senado, entre STF e Executivo, vai se complicar? Não, quantas vezes nós já tivemos assuntos até mais sérios do que esse na República. Vou fazer 7 anos no Senado Federal, já participei de diversas discussões, já relatei projetos importantes, eu fui presidente de comissões importantes, entre elas a CAI, e hoje sou vice-presidente da CCJ. Nós já tivemos muitas discussões ali que, às vezes, nós achávamos que nem ia ter mais clima de diálogo entre o Congresso Nacional com o Executivo ou o Judiciário com o Legislativo e o Executivo, e, de repente, aí os atores principais, os presidentes das casas, o presidente da República, com os seus ministros e o STF, sentam, tem-se o diálogo e as coisas chegam ao entendimento. Então, nesses anos todos, eu tenho presenciado isso. Matérias importantes em que a gente, ou relatando ou não, ou presidindo comissão, nós achávamos até, isso aqui não vai passar, isso aqui não vai mais voltar para a pauta, e de repente tudo se organizava e as coisas eram aprovadas com muito diálogo. Eu sempre defendi, Helene, o diálogo, né?
esse respeito entre os poderes, isso é muito importante. Agora, o diálogo é a base de tudo, por isso que é o parlamento. Com certeza. Agora, senador, a gente fala, voltando agora um pouco para a PEC da blindagem, para contextualizar no termo histórico, era uma brecha dentro da Constituição de 88 a 2001, que foi tentada aí essa ressuscitação com a apreciação, principalmente na Câmara, passando agora para o CCJ, para o Senado, onde foi arquivada. A gente fala de um ano pré-eleitoral, 2026, costuras políticas acontecendo, já algumas colocações em termos de quem vai disputar, enfim, a gente sabe das divisões ideológicas do Brasil. Queria te ouvir, em opinião, né, como sua experiência atrás e toda a sua performance também dentro da CCJ do Senado, com relação ao centro e aos demais partidos também que estão dentro do Legislativo e que possam também estar fazendo parte desse tipo de olhar para 2026. Como é que a gente olha para esse ano pré-eleitoral, visto tudo o que acontece dentro do Legislativo, posicionamentos de siglas, enfim, qual a sua análise a respeito de tudo o que acontece hoje nesse cenário, contando com 26 batendo a porta? Lene, toda eleição, você que cobre a política, toda eleição, ou véspera de eleição, como é o caso agora, vem essas discussões. As discussões agora normal, os partidos colocando os seus pré-candidatos ou defendendo alguns desses pré-candidatos ou o próprio presidente da República em sua reeleição. O meu partido, o PSD, ele tem 2 pré-candidatos, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Então, isso é normal, essas discussões, certo? Então, cada um vai colocando os seus projetos e defendendo os apoios que o partido, porventura, venha dar, defendendo os seus pré-candidatos ou defendendo o projeto que ele acredita. E isso é normal. Agora, vai se intensificar e vai haver soluções só mesmo no ano eleitoral mesmo, né? E sempre é assim. E não é só agora, na campanha de deputado estadual, federal, o legislativo e, no caso, o presidente da República. Nos municípios é a mesma forma, no estado é a mesma forma. Então, essa discussão e o momento agora é de muito diálogo e de cada partido e cada candidato ou pré-candidato procurar defender suas ideias e viabilizar suas candidaturas, que é o caso do PSD com as 2 pré-candidaturas que tem, certo? Wanderlan Cardoso, muito obrigada por suas contribuições por aqui. A gente vai seguir acompanhando, claro, esses e outros pontos no noticiário. Ótimo trabalho, até a próxima. Até a próxima, Lênia. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Um abraço. Obrigada, até mais.